Olá, queridos, então vamos para o nosso segundo e último vídeo de hoje, quinta-feira, 3/9, né? 3 de setembro de 2020, e nós vamos fechar aí com ciências. Ciências, eu não irei começar o volume 2 hoje. No próximo vídeo, sim, eu irei já começar. Hoje eu vou finalizar o volume 1 falando um pouquinho sobre o vento, que essa parte eu não falei, eu quero falar sobre ela com vocês, acho importante. E vou falar também sobre qualidade do ar e doenças respiratórias, no qual eu irei pedir um trabalho esse que eu já falei com vocês que eu iria estar pedindo. Então, vou começar a falar sobre o trabalho antes de finalizar o livro aqui com vocês. O que vai ser o trabalho? O trabalho, ele vai ser... Onde eu fiz as minhas anotações, só um minutinho. Tá. Eu quero que vocês pesquisem para mim 4 doenças respiratórias, tá? Vocês vão pesquisar 4 doenças respiratórias e colocar para mim as causas, os sintomas e o tratamento dessas 4 doenças. Tá? Doenças respiratórias existem várias, como por exemplo, bronquite, asma, rinite, sinusite, pneumonia. Essas são só algumas, mas existem várias. Vocês vão pesquisar para mim 4 doenças respiratórias com causa, sintoma e tratamento. Esse trabalho está valendo 4 pontos. Vocês deverão fazer e enviar no meu e-mail. Meu e-mail vocês já conhecem, vocês já sabem. Vou deixar tudo explicadinho lá no Educare, para não ter dúvidas, tá bom? Esse trabalho é para ser entregue até o dia 18 de setembro. 2 semaninhas aí para fazer, tá? Então... Trabalho de ciências sobre doenças respiratórias. Pesquisar 4 doenças respiratórias com causa, sintomas e tratamento, valendo 4 pontos. Entregar dia 18 de setembro. Enviar para o e-mail da professora, tá? Claro, então, vai estar lá no Educare também essa anotação. Então, vamos para o livro. O vento. Página 110. Volume 1 ainda. Vamos terminar aqui. Peguem o marca-texto de vocês. Você já percebeu a existência do vento? Já, né? O vento refresca o nosso corpo quando faz calor. Balança os galhos das árvores, faz cair em folhas e flores, pode arrancar telhados e derrubar árvores. O vento nada mais é do que o ar em movimento. Então, vamos grifar aí o primeiro parágrafo todo, que fala pra gente que o vento é o ar em movimento. Quando o ar é aquecido, ele sobe. E quando é resfriado, ele desce. Resfriado, gente, é de esfriar, tá? Você já deve ter observado evidências disso ao passar pela sensação de frios dos supermercados. Seus pés sentem mais frio, sente mais frio do que a cabeça, que fica em posição mais alta. Então, aqui deu um exemplo, por exemplo, do supermercado. Quando a gente passa naquela parte dos congeladores ali, né? Que realmente a gente sente uma sensação mais fria, né? Os pés da gente sentem essa sensação mais fria, né? A gente sente aqui na parte da cabeça quente, normal, né? E no pé a gente tá sentindo uma sensação mais fria, devido aos congeladores que estão ali, né? Nessa atmosfera, quando o ar é aquecido, sobe. Seu lugar é ocupado pelo ar mais frio. Esse deslocamento do ar quente e do ar frio forma as correntes de ar, que dão origem aos ventos. Então, qual é a origem dos ventos?
A origem dos ventos é o deslocamento do ar quente e do ar frio. Esse deslocamento do ar quente e do ar frio, eles vão formar correntes de ar que vão originar os ventos. Então, no terceiro parágrafo, vocês vão grifar de na atmosfera até ventos para mim. Então, falou como que é a origem dos ventos. A gente sabe que o vento é o ar em movimento, mas como que se forma o vento? O vento ele é formado a partir do deslocamento do ar quente e do ar frio, que vão formar correntes de ar. Essas correntes de ar vão originar os ventos. Os movimentos de ar quente e frio não param. Quando o ar quente sobe, ele resfria e desce. O ar frio, que havia descido, se aquece e sobe. Desse modo, o ar está sempre em movimento. Então, aqui colocou pra gente, ó. Ar quente, ao subir, sofre resfriamento. Então, o ar está quente. A partir do momento que ele começa a subir, ele vai sofrer uma alteração, ele vai resfriar. O ar frio, ao descer, ele vai também sofrer uma alteração, mas aí ele vai o quê? Aquecer, né? A camada de ar quente sobe, o ar frio desce. Então, um ocupa o lugar do outro. Quando o ar quente está subindo, ele sobe resfriando. Quando o ar quente desce, ele desce esfriando. Os ventos têm forte influência no clima de uma região e nas condições do tempo. Eles transportam os gases e as nuvens que se formam em um determinado local. Se deslocam para fazer chover em regiões distantes. Os ventos também participam da formação de frutos de um grande número de plantas, entre elas os pinheiros, os capins, o milho, o arroz, o trigo e a aveia, que são importantes fontes de alimentos para os humanos e outros seres vivos. Então, a gente vai grifar o penúltimo parágrafo da página 110, de os ventos até distante, tá falando aqui sobre a influência que eles têm em uma determinada região, né? E vamos grifar aí até plantas, no último parágrafo, de os ventos até plantas. Número de plantas, tá? Não precisa grifar os tipos de planta, não. Então, aqui mostrou pra gente que os ventos, eles têm influência no clima de uma região e eles também, ao se deslocarem, eles podem fazer chover em regiões distantes. Eles também participam da formação de frutos de grande número de plantas. A página 110 continua falando lá. O pólen, que contém elementos masculinos das flores, é transportado pelo vento até os elementos femininos das flores. Então, olha aí, eles ajudam também na reprodução aí, né, do pólen, né, que é levado do órgão masculino para o órgão feminino da planta. Isso aí é a reprodução das plantas, né? É assim que se formam as sementes e os frutos de plantas, como as citadas anteriormente, que foram as plantas que a gente falou, né? Os pinheiros, os capins, a aveia, o milho, o trigo. Os ventos também espalham sementes e frutos, ajudando a dispersar as plantas. Os frutos de alguns pinheiros, das paineiras, dos ipês e do dente de leão, por exemplo, são transportados pelo vento. O dente de leão é essa aqui que tá aqui, olha. Essa imagem que tá aqui, no alto da página 111. Cada pequeno fiapo que se solta é um fruto do dente de leão. Esses frutos são levados para longe, carregados pelo vento. Então, nós vamos grifar lá o pólen até flores, que mostra que o vento transporta elementos masculinos das flores até os elementos femininos das flores. E vamos grifar também o último aí parágrafo, que fala que os ventos também espalham sementes e frutos, ajudando a dispersar as plantas. Então, de os ventos até plantas, tá? Bom, então a gente vê que o vento nada mais é
vento é o ar em movimento. A gente viu também que o ar, quando ele sobe quente, né, ele sai quente, ele vai subindo frio, e quando ele desce quente, ele vai se resfriando, né? A gente viu que o vento, ele tem um importante papel, por exemplo, na formação das chuvas, no cultivo de algumas plantas que são importantes, que o vento tem papel fundamental, né? E a gente viu também que no pólen ele leva os elementos masculinos da flor até os elementos femininos da flor, né? E eles também ajudam a espalhar frutos e sementes de algumas plantas. Com isso, vocês vão fazer para mim o antes de seguir, que está na página 111 e termina na 112, na questão 14, tá? Eu vou estar corrigindo essa parte do vento, tá? Aí, vem a parte da qualidade do ar e das doenças respiratórias, que eu já passei para vocês o trabalho. Então, aqui eu vou só dar uma lida para vocês ficarem a par do assunto e vão fazer o trabalho que eu já falei no começo do vídeo, tá bom? A qualidade do ar. A qualidade do ar pode ser modificada e ele pode se tornar inadequado para os seres vivos. Isso acontece quando alguns gases, poeira, fumaça e outros materiais são lançados na atmosfera. Se isso ocorrer, dizemos que o ar está poluído e chamamos essas substâncias de poluentes. Então, grifem para mim o último parágrafo que está na página 112, de a qualidade até poluentes. Aqui a gente está falando que a qualidade do ar ela pode ser modificada e se tornar inadequada. Quando isso ocorre, dizemos que o ar está poluído. As principais fontes de poluição do ar são as queimadas de matas, de restos de plantações e de lixo, as fábricas e indústrias e as descargas de veículos. Então, essas são as principais fontes de poluição do ar. Grifem para mim lá no alto da página 113, de as principais fontes até veículos. Nós temos duas imagens aí. A primeira mostra as fábricas que lançam poeiras e gases tóxicos no ar. Olha quanta fumaça. E a 2, não poderia ser diferente, o trânsito, né? Olha, a descarga dos veículos é uma importante causa de poluição do ar, principalmente nas grandes cidades. Olha para vocês verem, né, os veículos todos aí soltando essa fumacinha aí, né, essa descarga que vem aí nos veículos, né? O que isso então tem a ver com a gente, professora? Isso nos causa doenças, e é o que nós vamos falar agora. Os poluentes da atmosfera podem entrar em nosso corpo quando respiramos. O nariz possui pelos e produz uma substância pegajosa, o muco. Os pelos e o muco retêm a poeira, evitando que parte dela chegue aos pulmões. Mas quando a quantidade de poeira é muito grande ou é constante, uma parte dela chega aos órgãos internos e pode causar doenças respiratórias. Então, a gente sabe que o correto é puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, certo? Por quê? Nosso nariz, né, na nossa narina, tem pelinhos. Esses pelinhos vão ajudar a filtrar o ar, para não ir direto para o nosso pulmão. Quando a gente respira pela boca, por exemplo, a gente está com o nariz entupido. Se a gente respira pela boca, tudo está entrando com facilidade. Não tem nada aqui, não tem nenhum filtro, não tem nada. Toda a poeira, tudo que tiver vai passar direto. Mas quando você respira pelo nariz, você está filtrando esse ar. E o que ajuda a filtrar esse ar? São justamente esses pelinhos e esse muco que produz, né, que é produzido aqui na nossa narina. Muita gente tem nojinho, né, desse muco, mas esse muco, ele tá aí para servir de proteção, para ajudar a filtrar aí o ar que a gente está colocando para dentro dos nossos pulmões, através das narinas, tá? Então, vocês vão grifar para mim, de os poluentes até respiratórios, que é o parágrafo todo.
que é importante, que tá falando pra gente, né? Sobre aí os pelinhos e o muco que tem na narina. Tem pessoas que até depilam esses pelinhos da narina, né? Das narinas. Eles estão tirando o quê? A proteção, estão tirando o filtro, né? Das narinas. Então a gente não deve mexer. A gente pode aparar, tem pessoas que o pelo, principalmente em homens, cresce muito esse pelo, pode aparar, né? Às vezes vai no barbeiro, o barbeiro tem a tesourinha certa, faz a limpeza ali, faz a higiene correta. Mas a gente também não deve ficar futucando e mexendo não, tá bom? O último parágrafo aí da página 113 fala o seguinte: a poluição do ar e o tabagismo são as causas mais frequentes de doenças respiratórias. O tabagismo é o uso do fumo, que causa danos diretos a quem fuma e aos que respiram fumaça dos cigarros. A fumaça do cigarro contém uma grande quantidade de substâncias tóxicas e pode provocar várias doenças graves. Por isso, no Brasil, é proibido fumar em locais fechados e de uso coletivo. Uso coletivo, então, ônibus, metrô, num restaurante, se você estiver, não pode fazer o uso do cigarro. Você tem que procurar uma área destinada aos fumantes, tá? Por quê? A pessoa que fuma, ela tá causando mal para ela e para quem está ao redor dela. E detalhe, quem não está fumando, quem está recebendo ali, respirando aquela fumaça, ela está sendo muito mais prejudicada do que a pessoa que está fumando. Porque a pessoa que está fumando, ela está soltando aquela substância, aquela fumaça com substâncias tóxicas. E a gente que não fuma, que está próximo, está inalando aquela fumaça tóxica. Há uns 2, 3 anos atrás, tinha uma exposição do corpo humano visto por dentro, lá no Shopping Cidade. Em uma outra escola que eu trabalhava, nós levamos os alunos. E quando chegou na parte dos pulmões, tinha lá uma caixinha de vidro, escrito assim: depois de tudo que você assistiu, você ainda vai continuar fumando? Deposite aqui o seu cigarro. E dentro da caixinha tinha alguns maços de cigarro, tinha muito cigarro solto, alguns isqueiros, alguns fósforos, mas pela quantidade de pessoas que visitou a exposição, aquilo era quase que nada, né? As pessoas sabem que fazem mal. As embalagens do cigarro vêm com figuras horríveis, mostra o câncer, mostra a boca toda deformada, os dentes amarelados, né? As doenças que causam na garganta, enfim, só tem coisa ruim. Mas mesmo assim as pessoas ainda queimam dinheiro todos os dias comprando um maço de cigarro, né? E tem pessoas que fumam até mais de um maço de cigarro por dia. Os pulmões dessas pessoas fumantes, eles são pretos, tá? Se um pulmão saudável ele tem um aspecto rosado, o pulmão de um fumante, ele é preto, tá? E uma hora o organismo vai cobrar. Então, ele vai sentir falta de ar, ele não vai conseguir fazer um exercício físico de qualidade. E quando o corpo começa a dar sinais, começa a cobrar esse uso inadequado aí do cigarro, às vezes já tem uma doença por trás disso, tá? Então, o cigarro não é nunca foi e nunca será uma opção boa, tá? Então, pode grifar também o último parágrafo aí, por favor, da página 113, porque tá falando aí diretamente, né, do tabagismo, do uso do cigarro. Na página 114, fala o seguinte: a poluição do ar causa as neblinas tóxicas, que são grandes quantidades de poluentes que se acumulam na atmosfera e ficam perto do solo. A neblina tóxica pode causar dores de cabeça, náusea, irritação nos olhos e na garganta, agravamento dos problemas respiratórios e até a morte. Do lado aqui a gente tem, olha, nas cidades onde ocorrem as neblinas tóxicas, a saúde da população fica seriamente ameaçada. A poluição do ar também causa doenças alérgicas, respiratórias. Uma alergia respiratória muito comum é a asma,
em que o doente pode apresentar dificuldade para respirar. Outras situações também desencadeiam as crises de asma, mudanças bruscas de temperatura, contato com poeira, fumaça, mofo, pólen, cheiros fortes, pelos ou penas de animais, entre outras. Além de conter materiais que causam as doenças alérgicas, o ar pode estar contaminado com seres causadores de doenças. As mais comuns são os resfriados e gripes, causados por vírus. Existem vacinas para as gripes que são gratuitas para alguns grupos populacionais, como grávidas, crianças pequenas e idosos. Nesses grupos, essas doenças podem ser mais graves. Além das vacinas, podemos evitar ou diminuir as doenças respiratórias tomando alguns cuidados. Manter uma alimentação saudável e beber bastante líquido, praticar atividades físicas regularmente, evitar ambientes com fumantes, limpar a casa, que deve ficar bem higienizada, sem poeira e mofo e bem ventilada, principalmente os quartos. Manter bem ventilados os ambientes com muitas pessoas, por exemplo, salas de aula, cinema, ônibus e metrôs. Então, esses são alguns cuidados que a gente pode fazer para evitar doenças respiratórias. E finalizando aqui na página 115, fala assim: assim como a humanidade é capaz de poluir o ar, nós também podemos assumir atitudes positivas e promover ações para diminuir esse tipo de poluição. Algumas ações são de responsabilidade dos governos, outras são dos empresários, agricultores e pecuaristas, e outras são de todos os cidadãos. Evitar queimadas e proteger a vegetação, diminuir a eliminação de fumaça por fábricas pelos veículos e substituir o uso de carros por outros meios de transportes pouco poluentes, por exemplo, andar a pé, de bicicleta, metrô e ônibus. São medidas que diminuem a poluição do ar. Então, grifem para mim de evitar até ar, que são algumas das ações que nós podemos fazer para evitar a poluição, né? Para ajudar aí a diminuir a poluição do ar. Bom, com isso eu vou finalizar aqui o vídeo de ciências. Então, aqui o conteúdo, né, de ciências. A qualidade do ar e doenças respiratórias, eu apenas lhe expliquei para vocês. Vocês vão fazer o trabalho para mim, que está valendo 4 pontos sobre doenças respiratórias, tá? E vão fazer para mim o antes de seguir, que está aqui no finalzinho da página 115, a questão 15, a questão 16 e a questão 17, tá bom? Não deixem o trabalho para fazer na última hora. Um beijo.